Boa noite, meus amores. São dessas coisas que a gente não entende por que que acontecem, não é verdade? Fazer o quê? Deixa eu ver quem é que está comigo aqui. Vamos olhar. Peraí. Primeira coisa, iniciar aqui a gravação que fica mais fácil depois. Não tem problema. Aqui a Lara está falando que não consegue entrar hoje, mas depois assiste. Não tem problema, gente. Vocês vão assistir na hora que vocês puderem, tá? Vamos para o que nos interessa hoje, que é terminar, finalmente, né, vamos ver se a gente consegue terminar a peça do Caio. É uma peça que, veja, a gente desdobrou ela em várias aulas, porque ela é realmente uma peça difícil, né? E aí eu pedi que você tentasse redigir, né, essas preliminares, tá? Então, eu vou agora tentar redigir com vocês, né? Então, o que que a gente vai fazer, gente? Sempre, olha só, para você pegar o fio da meada, para sua linha de raciocínio não se perder, você lê o que você já escreveu, né? Ó, sobe um pouquinho. Aí, na hora lá da peça, eu estou lá escrevendo a minha peça e, pô, perdi o fio da meada, perdi o raciocínio. Ai, meu Deus, não sei que palavra eu vou usar agora e tal. O que que você vai fazer? Volta um pouquinho, volta, lê o parágrafo de cima, né? Que vai te dar, pá, vai pegar o jeito, tá? E aí vai ficar bem fácil de você fazer as coisas, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos voltar aqui, ó. Vou ler com você o que a gente já escreveu, né? Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da 5ª Vara Criminal da comarca tal, né? Processo número tal. E aí, Caio, já qualificado nos autos do processo acima indicado, por seu advogado, e aí eu já expliquei que pode colocar entre parênteses procuração em anexo, mas também se não colocar não vai perder ponto por isso, tá? Você tem que tomar cuidado é quando você está elaborando uma queixa. Quando é uma queixa, aí tem que explicar a procuração em conformidade com o artigo 44 do Código de Processo Penal. Nesse caso, não tem necessidade. Então, por seu advogado, procuração em anexo ou que esta subscreve, venha Vossa Excelência, na forma dos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal, apresentar resposta à acusação, passando a expor o que segue. O acusado foi denunciado, repare que eu botei o título dos fatos, mas ele podia estar ali ou não. Ana, então não tem necessidade de eu escrever fatos, direito, pedido? E dentro do direito preliminar, mérito? Não, não tem necessidade, tá? Você bota se você quiser. Lógico que isso ajuda, como eu falei. O cara que vai fazer a leitura para corrigir sua peça, ele já vai direto, vou procurar aqui, entendeu? Mas, veja, você é uma opção, isso é opcional. Agora, tem uma coisa que eu preciso que você entenda. Eu vou te dar um exemplo. Na minha vida pessoal, na minha vida profissional, como advogada, na hora de colocar os capítulos, porque a gente separa as peças, isso é o que a gente está fazendo aqui, separando as peças em capítulozinhos. O que você vai tratar agora? Qual é o temazinho que você vai tratar? E às vezes a gente até coloca número, né, para indicar esses temas e tal, né? Dos fatos, aí depois do direito, aí 1.1, né? E aí você vai colocando ali o que você vai tratar. Então a gente costuma dizer assim, colocar uns nomes para chamar a atenção do juiz daquilo que vai estar dentro daquele pedaço da peça, entendeu? Só que isso na prova da OAB não é algo que a gente aconselhe fazer. Aliás, é algo que você não deve fazer. Então, eu vou te dar um exemplo. Imagine que eu estivesse impetrando um habeas corpus na vida real. Eu estou impetrando um habeas corpus e aí eu tenho uma prisão preventiva decretada de forma abusiva, eu vou botar assim, completamente absurda, né? Ou sem fundamentação. Eu ia colocar assim, da absoluta ausência da inidoneidade dos fundamentos. Eu ia botar um troço assim para chamar a atenção do juiz para aquilo. Na prova da OAB, eu não posso chamar a atenção. Por que eu não posso chamar a atenção? Eu não posso, não, você não pode, né? Porque isso pode ser considerado marcação de prova. Então, vamos evitar os títulos engraçadinhos, os títulos diferentes, então a gente vai colocar dos fatos do direito do pedido, entendeu? O básico. Por quê? Porque quando você coloca uma coisa diferentona, aquilo pode ser considerado marcação de prova.
identificação de prova. E se eles consideram que tem identificação de prova, eles vão zerar a sua peça prático-profissional. Então, a gente tem que tomar cuidado. A gente não coloca nada que não existe na questão, né? A gente não escreve advogada, a gente escreve advogador, ainda. Ah, eu sou menina. Tudo bem, você escreve advogador, entendeu? Por quê? Porque você está ali e não pode dar indicativos de quem você é para quem corrige a prova. Então, você tem que colocar tudo sempre da forma mais genérica possível, tá? Então, voltando para cá. Então, dos fatos. O acusado foi denunciado por violação do artigo 158, parágrafo 1º do Código Penal, porque em 24/5/2010, no restaurante situado no endereço tal, exigiu da suposta vítima, repare que eu sempre coloco assim, quando é uma peça de defesa, eu nunca vou dizer que o indivíduo fez aquilo, eu vou dizer que o MP diz que ele fez. Eu nunca vou dizer que ela é a vítima, eu vou dizer que aquela é a pretensa vítima, é a suposta vítima. Talvez até seja a vítima, mas como eu estou defendendo o cara e estou dizendo que ele não fez isso, ela não pode ser vítima dele, né? Então, é basicamente isso aqui, tá? E aí, veja, então, a denúncia emprego de arma de fogo, o pagamento de dívida por ela contraída e da qual o acusado é credor. A denúncia foi recebida e o réu regularmente citado. Contudo, a acusação não merece prosperar. Agora, o que eu vou fazer? Vou me preocupar com o direito, né? Então, dentro do direito, eu vou começar a sustentar o que é necessário. E aí é como eu mostrei para vocês no momento anterior. Eu mostrei o seguinte, olha, na aula anterior, eu disse que eu tenho duas estratégias aqui. Eu posso direto começar a atacar a extorsão, e aí pedir que, na verdade, seja desclassificado, primeiro que seja absolvido o acusado, porque a conduta é atípica. Está ausente o elemento objetivo do tipo. A vantagem não é nem vantagem. Na verdade, ele estava ali exigindo o pagamento de uma dívida da qual ele é realmente o credor. Então, não existe a vantagem ilícita, o que leva à atipicidade. E aí, em seguida, mencionar. Mas, caso não entenda Vossa Excelência, que seja a conduta desclassificada, porque se alguma conduta típica foi praticada pelo ora defendente, esta conduta foi o exercício arbitrário das próprias razões. Entendeu? Então, eu posso fazer desse jeito, ou eu posso escrever preliminarmente, ou em preliminar, ou da preliminar, ou preliminares, entendeu? Então, eu posso fazer isso. Não faz diferença, tá? Eu posso usar uma estratégia ou outra. Na hora da correção da prova, o examinador, ele vai procurar, né, a pessoa que corrige a prova em nome do examinador, ele vai procurar aquelas expressões chaves e aquelas fundamentações legais. Então, você não precisa repetir 2 vezes o mesmo argumento. Você colocando uma vez só, ele já é suficiente, entende? Então, eu não preciso, por exemplo, vamos imaginar, a prescrição, ela é uma causa extintiva da punibilidade, né? Vamos dar um exemplo. E é uma causa extintiva da punibilidade que ela, na verdade, pode ser suscitada em preliminar ou no mérito. Eu preciso repetir as 2 vezes? Se você se sentir mais seguro, repita. Mas se você já colocou, o que basta é você ter colocado, entendeu? Então, você não vai pontuar 2 vezes aquilo, você vai pontuar uma vez só. Então, você não precisa escrever 2 vezes a mesma coisa, né? Entendido? Beleza, gente? Todo mundo entendeu? Fechado? Então, é importante isso, tá? Então, como é que a gente vai fazer nessa situação aqui? A gente vai fazer da seguinte forma, né? Então, eu vou mostrar para você a primeira opção, tá? Então, a primeira opção seria a seguinte. Vou ter que ler de novo, tá vendo? Olha só, para você ver como é que a cabeça da gente funciona. A denúncia foi recebida e o réu regularmente citado, contudo, a acusação não merece prosperar. De fato, na data indicada na peça acusatória, o ora acusado compareceu no restaurante.
da suposta vítima para exigir o pagamento de uma dívida efetivamente contraída e da qual o acusado é o credor. Aí agora presta atenção. Olha só. Nessa hora me passou pela cabeça aqui, pô, eu acho que eu li alguma coisa sobre nota promissória. Como é que é o comprovante mesmo de que ele era o credor? Uix, será que a questão me falou alguma coisa que eu posso usar como comprovação? Aí eu volto lá no enunciado da questão, e aí eu vou ler de novo, peraí. Visando abrir um restaurante, José pede 20 mil reais emprestado a Caio, assinando como garantia uma nota promissória. Putz, nota promissória, tá aqui. Beleza. Então, eu vou lá e o valor da dívida, né? Ó, da qual o acusado é o credor, conforme comprova a nota promissória em anexo. Assim, o defendente ou o acusado estava, naquela oportunidade, buscando a satisfação de seus direitos. Cobrando a dívida de 20 mil reais contraída por José. Entenderam? Ok? Olha só, eu já apresentei ali o argumento que vai me levar à conclusão do que eu preciso, né? Aí, veja, às vezes a gente coloca várias vezes a mesma coisa. Assim, 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 desta forma, desta forma, desta forma. Isso não é bom na vida real, mas na prova do OAB tu não tem que estar preocupado com isso, tá? Então, desta forma, a hipótese nunca configurou o crime tipificado no artigo 158 do Código Penal. Para o qual é exigida como elemento objetivo do tipo opa, eu fiz besteira, ó. Eu escrevi o quê? Não quero o quê? Eu risco, tá? Você não vai ter borracha na hora, tá bom? Então, é exigida como elemento objetivo do tipo vantagem indevida. No caso concreto, como acima indicado e comprovado pela
nota promissória, a dívida configura direito do réu. Motivo pelo qual é flagrante a atipicidade da conduta pela ausência de elemento do tipo. Ok? Aí ficou parecendo uma cruzinha, né? Que horror isso aqui. Bom, enfim. Bota entre... Se tiver esquisito, faz isso, ó, tá? Para não parecer que é sinal, tá bom? Então, pela ausência de elemento do tipo. Pronto. Aí a gente já colocou, né? Ana, veja só, o elemento do tipo pode ser o elemento subjetivo ou o elemento objetivo. Você escreveu só elemento do tipo. Sim, mas antes eu já tinha escrito elemento objetivo do tipo. Se você escreve só elemento do tipo, não vai dar, tá? Então, talvez fosse até melhor aqui, ó, você viu, pô, faltou uma palavra. Então, vamos fazer o seguinte, espera aí, para garantir, ausência de elemento objetivo do tipo. Mas eu já falei, mas não custa você repetir, porque o cara vai procurar essa palavra, entendeu? Pronto. Ok? Aí, beleza. Repare, gente, agora eu preciso que você preste atenção. Não pense. Lógico que eu já vi essa peça várias vezes. Lógico que eu já fiz isso várias vezes, mas eu não chego aqui com uma cola. Isso que eu estou escrevendo, cada vez que eu escrevo isso, sai de um jeito diferente. O nosso problema é que a gente precisa entender que a forma de redigir ela é pessoal. A minha forma de redigir é uma, a sua forma de redigir é a outra. Ninguém vai redigir igual, tá? Agora, as palavras-chave, elas têm que aparecer no texto. Você não pode, numa questão dessa, não usar a palavra atipicidade, entendeu? Você não pode, numa questão como essa, deixar de colocar que está ausente o elemento objetivo do tipo. E de que o problema é que a vantagem não é ilícita, entendeu? Então, é isso que eles vão procurar na hora da prova, tá? Bom, aí feito isso, eu já falei o que eu precisava, mas faltou fechar, né? Então, o que eu tenho que fechar? Eu tenho que dizer assim, ó, por exemplo, acabei de pensar nessa palavra, imperiosa, portanto, a absolvição sumária do acusado na forma do artigo 397, aí se abriu o vademozão, e já sabe, para não errar, abriu, confere, inciso 3 do Código de Processo Penal. Pronto. Fechei o argumento principal. Novamente, no meu roteirinho, geralmente as preliminares são suscitadas antes do mérito, né? Por quê? Porque as preliminares, elas muitas vezes até são situações que impedem a análise do mérito. Tipo assim, pedir o trancamento, pedir a extinção do processo sem julgamento do mérito, né? Então, é uma hipótese de uma preliminar que efetivamente vai impedir aí do juiz analisar o resto. Então, geralmente as preliminares, as nulidades, né, todas as questões processuais, elas vêm antes, geralmente. Mas se eu colocar fora da ordem na prova do OAB, não vai mudar nada, tá? Veja, a ordem dos fatores não altera o produto. Você não aprendeu isso em matemática? Então, a mesma coisa é aqui, tá? A ordem dos fatores não altera o produto. Mas, nessa questão em especial, o melhor para o cara é você dizer que ele praticou exercício arbitrário das próprias razões,
ou ele ser absolvido da extorsão? É uma pergunta simples. Nessa questão, o que é melhor para o cara? É ser absolvido, e lembrando que se ele for absolvido da extorsão, ele não pode ser processado de novo nem pelo outro crime. Porque ne bis in idem, ninguém pode ser processado 2 vezes pelo mesmo fato, tá? Então, se você fosse, olha só, eu falo muito isso nas nossas aulas, né? Então, eu preciso que você se coloque na posição do réu. Como réu, o que você prefere? Ser absolvido, certo? Ou ter aí a análise de que, olha só, realmente o crime que você praticou um crime, foi outro, mas praticou um crime. O que é melhor para o cara? O melhor para o cara é ser absolvido, né? Porque isso faz coisa de julgada material. Lógico que a outra hipótese até também, né, poderia fazer por causa da decadência. Mas, de toda forma, veja, o exemplo aqui, as preliminares neste exemplo, elas dependem de você falar que o crime não foi aquele, que o crime foi outro. Mas você vai estar assumindo que teve um crime, entendeu? Então, é a questão da desclassificação. Geralmente, eu peço a desclassificação da conduta depois que eu pedir a absolvição, entendeu? Ah, eu quero que seja absolvido. Ah, caso não entenda, Vossa Excelência, que o crime seja desclassificado para o crime tal. Foi? Deu para entender? Fala para mim aí, gente. Beleza? Preciso que me digam se deu para entender. Importante. Quero meus apps. App. A aula deve estar muito chata. Tem gente que foi embora? Foi? Isso, tá ótimo então. Maravilha. Então, deu para entender? Alguma dúvida? Ninguém tem uma pergunta para fazer? Tá muito estranho isso. Muito estranho. Ah, voltaram. Aí, ó, a internet que caiu, viu? Então, vamos lá. Fala para mim aí. Ninguém tem dúvida? Eu posso continuar? Deu para entender? Então, repare, o grande problema, gente, na hora da prova, deixa eu te falar, o que reprova na prova da OAB? O que reprova é ansiedade e insegurança. Ansiedade e insegurança. Então, nós vamos afastar a ansiedade e afastar a insegurança. Cara, confia no seu taco. Tá? Você sabe a matéria. Na hora você fica inseguro. Ai, meu Deus, será que eu estou fazendo certo? Ai, meu Deus, eu tenho que decorar. Você não tem que decorar merda nenhuma, tá? Você tem que chegar lá na prova e simplesmente ser natural, tá? Seja natural, entende? Perde o medo da prova. Eu sei que, pô, tua vida depende dessa prova. Eu sei que, sabe? Mas olha só, gente, olha, tem tanta coisa mais séria que é uma prova. Então, se você vai para a prova sem medo, né? E aí tem coisa do Will Smith, sabe? O vídeo do Will Smith. Para quem não viu ainda o vídeo do Will Smith, eu vou botar ele no grupo para vocês verem, tá? Então, na verdade, eu preciso que vocês parem de ter medo da prova. Então, é só uma prova, você já fez tantas na sua vida, tá? Eu garanto que foi muito mais difícil aprender a ler. Tá? Então, olha só, você não se preocupe, vai dar tudo certo, tá? Então, vamos voltar. Então, o que a gente precisa? A gente precisa agora o seguinte, agora você vai fazer assim. Então, imperiosa, portanto, a absolvição sumária do acusado, na forma do artigo 397, inciso 3º do Código de Processo Penal. Contudo, ainda que este não seja o entendimento desse douto juízo ou de Vossa Excelência, né? Ok? Tá? Exato, Milene, amém, é isso mesmo. Então, ainda que este não seja o entendimento desse douto juízo, se a conduta praticada pelo acusado configura algum tipo penal, este seria o do artigo 345 do Código Penal.
Ou seja, exercício, ou seja, vírgula, né? Errei, risco, continuo. Exercício arbitrário das próprias razões. Ponto. Aí, peraí, me perdi. Me perdi, faço o quê? Leio o último parágrafo. Aí, o que eu escrevi mesmo? Contudo, entenderam? Isso sou eu representando você, tá? Então, na hora, eu quero que você faça isso. Me perdi. Ai, perdi. Volta o último parágrafo para pegar o fio da meada, tá? Você já tem a estratégia na cabecinha. Então, vamos lá. Contudo, ainda que este não seja o entendimento desse douto juízo, se a conduta praticada pelo acusado configura algum tipo penal, este seria o do artigo 345 do Código Penal, ou seja, exercício arbitrário das próprias razões. Ah, agora eu tenho que explicar essa porra, né? Ui, o acusado exigiu por meios próprios. Ana, não estou lembrando o que eu escrevo aqui sobre o exercício arbitrário das próprias razões. Ai, meu Deus, não estou lembrando. Meu mozão, meu tudo. Abre o 345, filho. 345 do Código Penal. E aí, quando você abre lá o 345 do Código Penal, você lê. Basta você ler. Se você ler lá, você vai lembrar o que você tem que falar, tá? Então, vai estar, ó. Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão legítima. Ah, é isso que eu tenho que dizer. Ó, então, vamos nós. O acusado exigiu por meios próprios pretensão. Ah, que lindo! Legítima. Ficou claro, gente? Deu para pegar? Viu? Viu como não é difícil. Porque o que você precisa está na sua mãozinha. Mozão, meu tudo. Né? Ok? Fechou, gente? Todos entenderam? Foi difícil? Não foi, não foi, não doeu. Tá? Então, o acusado exigiu por meios próprios pretensão legítima, né? Hipótese que caracteriza, agora está na hora de você entrar no que interessa, caracteriza crime de ação penal privada. Assim, verifica-se a ilegitimidade do Ministério Público para o exercício da ação penal, restando eivado o presente processo de nulidade, porque você já sabe o PPP vezes 2. E aí, quando você olha, toda vez você vai conferir, gente, na peça prática, você vai conferir. Ai, meu Deus do céu, tem prescrição? Tem outra causa extintiva da punibilidade? Ah, tem prejudicial de mérito? Tem preliminar do artigo 95? Aí no artigo 95 tu olhou lá, ilegitimidade. Se você seguir a receitinha do bolo do PPP vezes 2, você vai chegar à resposta, tá? E aí lá no artigo 95, quando fala da ilegitimidade, ele manda você para o 564, que é o das nulidades. E aí você vai verificar lá no artigo 564, porque a gente é para fazer a prova consultando o Vademecum. Você não sabe as coisas de cabeça, eu também não sei. Se você me perguntar, Ana, qual é o inciso da ilegitimidade lá no artigo das nulidades? Eu não sei. E deixa eu te explicar uma coisa, eu não preciso saber
Porque na minha vida profissional eu abro o VAD. Entenderam ou não? Então, se o advogado, se o juiz abre o VAD na hora que ele está fazendo a sentença, por que você na prova do OAB não vai abrir? Tá? Então, é simples. Você vai abrir o 564, olha, inciso 2. Beleza, então, peraí. De nulidade na forma, porque é explicação, fundamentação. Explicação, fundamentação. Na forma do artigo 564, 2 do Código de Processo Penal. Aí tu faz o quê? Beleza. Ai, matei o primeiro argumento da preliminar, vamos voltar lá no meu rascunho. Peguei meu rascunho, beleza, ok. Foi. Mais um agora. Putz, agora é a decadência, né? Então, vamos lá. Assim, verifica-se a legitimidade, PPP. Além disso, em se tratando a conduta praticada pelo réu, crime de ação penal privada, a vítima deveria ter exercido o direito de queixa dentro do prazo decadencial de 6 meses contados do conhecimento da autoria. Como já se passaram, e a gente já tinha visto isso, né? Já se passaram mais de 6 meses, restou, né? Extinta a punibilidade pela decadência. Explicação, fundamentação. Na forma dos artigos 107, inciso 4º do Código Penal e 38 do Código de Processo Penal. Ana, eu poderia também incluir o artigo 103. Sim, quanto mais completo, melhor. Lá no artigo 38, tem uma remissão para o 103, tá? Do 38 do CPP para o 103 do CP. Então, na hora, quando tem a remissão ali, você dá uma olhada, porque aí, ó, o 103 fala a mesma coisa que o 38. Todas as vezes que caiu decadência, gente, na prova, eles só cobraram 1. Eles deram um ponto para quem colocou o 103 e deram um ponto para quem colocou o 38. Então, botou ou um ou outro. Mas, se você pode colocar os dois, por que você não vai botar, né? Então, aqui eu não coloquei, mas você poderia perfeitamente ter colocado, tá? Então, é 38 do Código de Processo Penal. Pronto. Aí você tem que lembrar o seguinte. A decadência, ela também é uma causa extintiva da punibilidade que leva para a absolvição sumária. Então, você tem que lembrar, olha, lá, isso você já fez no rascunho, né? A absolvição sumária é por conta de quê? Excludente de ilicitude, não tem. Excludente de culpabilidade, não tem. Atipicidade, putz, a hipótese é atípica. 2,
causa extintiva da punibilidade. Então, inciso 4. Então, o que você tem que colocar assim? Restou extinta a punibilidade pela decadência na forma dos artigos 107, inciso 4 do Código Penal e 38 do Código de Processo Penal. O que também resulta na absolvição sumária do acusado. Ok? Peraí, a absolvição sumária do acusado. Na forma, ou conforme, para não ficar na forma de novo, conforme artigo 397, inciso 4 do Código de Processo Penal. Aí, veja só, gente, a Jordânia, ela fez uma pergunta aqui importante. Ela perguntou o seguinte: no crime do 345, se tivesse emprego de violência, a ação seria pública incondicionada, tá? Então, olha só, vamos lá, vamos abrir lá, peraí, tem que olhar, você veja que eu tenho que olhar também, gente, tá? Então, a gente tem que parar de achar, o professor sabe tudo. Não, não sabe não, tá? Eu não sei de cor. Então, olha lá, fazer justiça... Ó, se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Mas ele falou de representação? Você leu a palavra representação aqui em algum lugar? Leu? Então, vamos chegar mais para frente um pouquinho. Depois, a gente sempre lê um pouquinho depois. Não, não tem nada de representação mencionando aqui. Então, é pública incondicionada. Quando a lei não fala nada, veja, é pública incondicionada. Se fosse crime de ação pública condicionada à representação, a palavra representação ia aparecer. Por isso que, em relação a você identificar quais são os crimes de ação penal pública condicionada, quais são os crimes de ação penal privada, é importante que você use o marca-texto para marcar a palavrinha queixa toda vez que ela aparece, a palavrinha representação toda vez que ela aparece. Se ela não aparecer, é porque é pública incondicionada, tá? Então, se houvesse violência, mas não houve violência. Ana, mas na hora que ele ameaçou lá o cara, né, que ele apontou a arma para o cara, isso não é violência? Não, isso não é considerado violência, tá? Isso não é considerado violência. Beleza? Tranquilo? A violência seria violência física, tá? Entendido? Beleza, gente? Voltando. Então, deu para entender? Peraí, deixa eu esperar a Jordânia. Isso. Não, o fato, aí que tá. Nós temos uma péssima noção. A gente tem a mania de achar que porque o crime é pouco grave, de que ele é de ação penal pública condicionada ou de ação penal privada. Não existe essa relação da gravidade com o crime com a natureza da ação penal. Repare que o crime de estupro um dia já foi de ação penal privada. O crime de estupro já foi de ação penal privada, já foi de ação penal pública condicionada. Veja, a natureza da ação penal é um critério de política criminal. Então, eu vou te mostrar um exemplo para você entender, e bem recente, né? Porque o estupro é um crime mega grave, que já foi de ação penal privada, depois virou pública condicionada e hoje é pública incondicionada, né? Mas vou te dar um exemplo na via contrária. Olha só, o crime de furto e o crime de receptação, a pena desses crimes é de 1 a 4 anos. Tudo bem? E furto e receptação são crimes de ação penal pública incondicionada. E estelionato, que é um crime que tem pena de 1 a 5 anos, repare que o estelionato é um crime mais grave que furto. A pena máxima é 5 no estelionato. Ele é mais grave que furto. Mas no estelionato, hoje, o crime virou de ação pública condicionada. Está vendo como não tem relação? Então, a gente tem que parar de achar porque o crime é grave ou pouco grave. Não é isso. É um critério de política criminal. Beleza, gente? Todo mundo entendeu? Tá? Então, isso aí não tem relação. Vamos parar de olhar. O que você vai fazer para você identificar qual é o crime de ação penal pública incondicionada, qual é o crime de ação pública condicionada, o que é o crime de ação penal privada? Vai abrir o Código Penal lá no site do Planalto, né? Deixa ele no computador e abre o mozão. Pega um marca-textozinho, né? E marca-texto, gente, pode ser substituído por um negócio bem baratinho.
Na aula de marcação do VAD, que eu ainda não consegui terminar, mas vou terminar essa semana. Na aula de marcação do VAD, gente, eu vou mostrar a você que, em vez de comprar esses marca-textos mega caros e que mancham tudo, usa lapiseira. Sabe lapiseira que você usava na escola quando era pequeno? Então, lapiseira é uma maravilha, gente. Ele fica igualzinho o marca-texto, lapiseira amarelinho, lapiseira laranjinha, lapiseira verdinho. Ele fica igualzinho o marca-texto e não caga tudo, não borra tudo e não custa caro, né? Ainda tem a vantagem do bolso. E você vai ali se distrair. Na medida em que você vai fazendo isso, você vai se distraindo, distrai um pouquinho a cabeça. Sabe, não tem aqueles livros de anti-estresse, de colorir? Então, você vai colorir o vai, tá? Então, você vai pegar a palavra queixa e vai marcar ela toda vez que ela aparece. Vai pegar a palavra representação e vai marcar ela toda vez que ela aparece. Davidson, bem-vindo, meu querido, bendito fruto entre as mulheres. E aí, veja só, você assiste depois o resto, não tem problema não, mas acompanha aí, tá? Então, o que a gente precisa entender, gente? A gente precisa entender que você vai abrir o site do Planalto, aí você vai botar o Ctrl F no seu computador e escrever a palavra queixa. E aí você vai, queixa, aí você viu lá, artigo tal, vem no seu VAD marca. Artigo tal, vai lá no seu VAD marca. Artigo tal, vai lá no seu VAD marca. Toda vez que a palavra queixa aparecer, toda vez que a palavra representação aparecer, no Código Penal, tá? No Código Penal. Beleza, gente? Isso, lapiseira é ótimo. Isso, exatamente isso que você tem que fazer, tá? Porque é isso que vai fazer com que você tenha facilidade de descobrir quando o crime é de ação penal privada e quando o crime é de ação penal pública condicionada. Se você não tiver nada marcado ali, não tiver hora nenhuma, lugar nenhum, então você tem que lembrar que o crime é de ação penal pública incondicionada. Agora, a gente tem que lembrar e tomar cuidado com aquele esquema, né? Às vezes, a palavrinha queixa não aparece no artigo, aparece lá no final do capítulo. Às vezes, a palavrinha, entendeu? E aí, quando você vê ela lá no final do capítulo, faz uma revisãozinha, né? Tá? Ou então, para você poder, na hora da prova, lembra, vou olhar o final do capítulo, tá? Para ver se tem alguma coisa. Beleza? Então, facilita muito, com certeza. O lápis giz de cera, melhor alternativa, tá? Um lápis de cor, hoje em dia tem aqueles lápis de cor neon, né? Então, a gente que é menina, então, a gente adora material de papelaria, né? Então, olha só, vamos deitar e rolar agora na situação da papelaria. Então, vamos nós, voltando para cá. Então, o que a gente precisa? Então, a gente vai... Já me perdi, não me lembro onde eu estou. Vamos ler de novo, né? Volta ao último parágrafo. Então, o que eu escrevi por último? Eu escrevi, ó, peraí. Além disso, em se tratando a conduta praticada pelo réu, crime de ação penal privada, a vítima deveria ter exercido o direito de queixa dentro do prazo decadencial de 6 meses, contados do conhecimento da autoria. Como já se passaram mais de 6 meses, restou extinta a punibilidade pela decadência na forma dos artigos 107, inciso 4 do Código Penal e 38 do Código de Processo Penal, o que também resulta na absolvição sumária do acusado, conforme artigo 397, inciso 4 do CPP. Beleza, posso voltar no meu rascunho e riscar lá no meu rascunho, já falei mais o outro argumento, tranquilíssimo. E agora, gente, reparem, né? Na prova da OAB, lá na prova real, lá do 8º exame, eles não pontuaram a questão da incompetência, né? Mas, na minha opinião, deviam ter pontuado, tá? Foi bom para o candidato quando não pontuou, porque tudo bem, teve gente que não colocou. Só que você tem que lembrar que quanto mais coisa tiver para argumentar, menor a pontuação dessas coisas. Então, quanto mais desdobra a pontuação, mais chances você tem de fazer os pontos. É muito ruim quando, por exemplo, só tem uma tese, que aí vale 2 pontos, entendeu? Nunca aconteceu. Mas 1 ponto já aconteceu. 1 ponto é muita coisa, você precisa dos pontos ali. Então, se uma tese pesa 1 ponto, porra, a chance de você errar aquilo é muito grande. Quanto mais quebradinho, melhor é para a gente, entendeu? Foi... Isso, exatamente. Os que somem com o passar dos dias. Exato, a Emilene falou muito bem que o marca-texto tem aqueles que mancham tudo, fica molhado demais e tal, e ainda por cima desaparece, né? Então, voltando, né? Então, o que você tem? A desclassificação a desclassificação resulta na ilegitimidade, já botei, decadência, e a incompetência do juízo, que era o que a OAB devia ter exigido também. Então, você vai dizer assim... No mais, olha só, no mais, o crime de exercício arbitrário das próprias razões
artigo 345 do Código Penal, possui pena máxima inferior a 2 anos. E aí você já olhou lá e já conferiu isso, né? Consistindo em infração de menor potencial ofensivo, de competência do juizado. A letra começa bonitinha e vai ficando um horror, né? Especial criminal. Desta feita, não entendendo ou não acatando Vossa Excelência pelos argumentos antes indicados, requer seja reconhecida a incompetência do juízo ou desse juízo com a consequente remessa dos autos ao juizado especial criminal. Conforme, e aí, olha, explicação, fundamentação, né? Então, aqui, incompetência do juízo, você vai olhar lá e você vai ver que ela está, ó, primeiro você vai sustentar a incompetência em razão da natureza da infração, né? Então, aqui veja só, o artigo 98, inciso 1, então, conforme, errei aqui, artigos 98, inciso 1 da Constituição Federal, que são os artigos dos juizados, né? E aí você vai lá na Lei 9.099, que define qual é o artigo que define, né, a infração de menor potencial ofensivo? É lá na Lei 9.099. Você vai lá na Lei 9.099, né? E dentro dessa lei, ó, cheguei aqui nela, é a partir do artigo 60, então é metade da lei para frente, que trata do juizado especial, né? Então, antes é juizado cível, tá? Então, artigo 60, você vai chegar lá, vai olhar, consideram-se infrações conforme artigo 61 da lei, ó, Constituição Federal e artigo 61 da lei 9.099/95. E aí você pode sustentar, né, de que a permanência do processo nesse juízo acarreta nulidade, mas também não tem necessidade, certo? Entendido, gente? Deu para entender? Com isso a gente falou tudo que a gente precisava, tá? Dessa peça. Foi ou não? Fala para mim se deu para entender. Peça linda, né? Muito linda. Foi? Estou esperando. Beleza, que bom, meu amor. Que bom, viu? Então, Marília falou ali, app, quero o app de todo mundo. Mauro, outro bendito, agora não é mais bendito fruto. Bem-vindo, meu querido. Então, agora que a gente entendeu isso tudo, certo? A gente tem que fechar o pedido. Agora são os pedidos. Já falei dos fatos,
Já falei do direito, um montão de argumentos, e agora eu tenho que fazer o pedido, né? E aí, nesse caso, repare, gente, que você já colocou tudo que você precisava antes. Novamente, eles não vão pontuar 2 vezes, né? Então, o seu pedido é simplesinho, não tem muita coisa não, tá? Então, nesse caso, o pedido de resposta à acusação é bem tranquilo, certo? Então, você vai colocar assim, dos pedidos, certo? E aí, você vai colocar, diante do exposto, requer seja julgado improcedente o pedido da denúncia com a consequente absolvição sumária do ora defendente. Pode colocar, não faz diferença, Viviane, pode colocar junto, pode colocar no parágrafo específico, não vai fazer a menor diferença, tá? Então, voltando. Se quiser reforçar, pode botar lá no parágrafo específico, entendeu? Então, diante do exposto, requer seja julgado improcedente o pedido, do pedido da denúncia, com a consequente absolvição sumária do defendente, nos termos do artigo 397, inciso 3 ou 4, entendeu? Do Código de Processo Penal. É o mérito, né? Aí agora você tem um pedido subsidiário, né? Não entendendo. Vossa Excelência, pela absolvição sumária, requer seja desclassificada a infração para aquela do artigo 345 do Código Penal. Com o consequente reconhecimento. Agora você pode colocar da nulidade por ilegitimidade de parte e incompetência do juízo. Além, se quiser ressaltar, estou colocando esse aqui como plus, porque você já falou da decadência quando você botou o inciso 4º, né? Então, além da extinção da punibilidade pela decadência. Ana, eu preciso agora, no pedido, falar de novo do artigo 107, do 38. Se você quiser colocar de novo, coloque. Mas, veja, eles vão procurar uma vez só. Então, achou, já viu, escreveu lá no texto, está resolvido, né? E aí, agora, gente, o que a gente tem que fazer? Fechar a peça, só isso, né? E aí, você vai botar, olha, agora, nestes termos, espera deferimento ou pede deferimento, local ou comarca, tanto faz. Você pode escrever local ou você pode escrever comarca, não faz diferença, tá? E aí, qual é a data? Aí a gente tem que voltar lá no enunciado da questão
e saber se eles pediram no último dia do prazo, né? A gente só vai saber olhando. Então, a gente volta, porque se não tiver pedido no último dia do prazo, você bota local, data. Se tiver pedido o último dia do prazo, você vai ter que ver o prazo. Então, ó, recebida inicial, papapá, o réu foi citado em 18 de janeiro. Procurado apenas por Caio, pé, não sei o que, elabore no último dia do prazo. Então, 18 de janeiro. Mas a questão não me disse se é segunda, se é terça, se é quarta, se é quinta. Então, 18. 18 não conta. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, porque resposta à acusação são 10 dias. Então, é 28 de janeiro de 2011. Então, vamos lá, bota lá. Voltamos. Comarca, 28 de janeiro de 2011. Ponto. Advogado, OAB. Só que aí, gente, olha só, você faz o quê? Terminei de fazer a peça, eu vou agora, gente, abrir o VAD, mozão, lá no artigo 396, no 396A, que é o artigo da peça, para ver se eu esqueci de colocar alguma coisa. Aí abri, olhei lá, pô, falta o rol de testemunhas. Haha! Então, você vai chegar aqui e vai colocar rol de testemunhas. Aí você vai olhar no enunciado da questão, tem o nome de alguma testemunha? Se tiver, você pode colocar o nome da pessoa, que está no enunciado. Mas se a questão não disse, você vai escrever rol de testemunhas. 1, 2, 3. Pronto, só isso, tá? E aí, pronto, você acabou a sua peça lindamente. Lindamente, sem estresse, tá? O que te derruba é a ansiedade e a insegurança. Então, vamos confiar em nós mesmos e vamos escrever, vamos lembrar, conte uma história. Você está contando uma história dentro dessa petição, tá bom? Entendido, gente? Deu para pegar? Fala para mim, gostaram dessa aula? É importante que vocês me deem um feedback, afinal de contas, o curso é para vocês e não para mim, tá? Vou esperar a resposta. Que bom, viu? Eu acho que assim, quando a gente escreve, você vê a gente escrevendo, né, Mauro? Fica mais fácil de você perder o medo e ver que não é um bicho de 7 cabeças, viu? Olha só, teve dúvida? Abre o código. Viu lá? O que eu tenho que falar do exercício arbitrário das próprias razões? Gente, está no artigo, né? Então, olha só, é tudo fácil, tá? Tá vendo, Davidson? Então, é bem tranquilo, tá? Então, a gente não tem que ter medo. Agora, eu vou esperar o simulado de vocês para a gente ver direitinho. E aí, vamos que vamos, porque as coisas vão se ajustando. A gente tem aí até o dia 8 de agosto, mas intensamente vividos, tá? Então, eu estarei com vocês ali o tempo todo, mãozinha dada, para que a gente consiga a aprovação, certo? Que bom, meu amor, que você gosta, tá? Então, é isso. Agora, vamos descansar. Ô, Ítalo, olha só, mais um menino, né? Então, ótimo. Então, agora vamos descansar, né? E bora até domingo fazer o simulado. Lembre-se, você vai fazer o simulado na folhinha de resposta. Tenta evitar, não pode escrever nada para fora. Finge que você está na prova da OAB, tá bom? E depois você vai mandar as fotinhas para mim do simulado para a gente poder corrigir. Certo? Um beijinho, meus amores. Uma boa noite para vocês. Qualquer dúvida, eu estou por aqui, é só me chamar, tá? Todo mundo sabe meu telefone. Beijo.